itsy bitsy spider went up the water spout. Neste mundo, muitas crianças com tendências sociopáticas e ficha criminal foram enviadas para a prisão. Sim, as pessoas que você vai conhecer trocaram seus brinquedos, giz de cera e dramas escolares por algemas e um macacão laranja horrendo. Como eles acabaram na prisão? Vamos investigar as causas enquanto apresentamos os principais jovens perigosos que atualmente estão apodrecendo na prisão. Aaron Caffey. O nome de Aaron Caffey estará eternamente ligado a uma tragédia horrível que abalou o mundo inteiro. Aaron, nascida em 26 de julho de 1991 no Texas, parecia viver uma vida comum em uma pequena cidade, sendo criada em Alba, Texas, por seus pais Penny e Terry Caffey e seus dois irmãos mais novos, Matthew e Tyler. À primeira vista, a família parecia normal, mas forças sinistras estavam agindo por trás dessa fachada. Aaron Caffey, com apenas 16 anos, embarcou em uma jornada que afetaria permanentemente sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Aaron elaborou um plano hediondo para escapar das rigorosas normas de seus pais, alimentada por sua paixão por Charlie Wilkinson e um desejo desesperado de evitar as leis estritas de seus pais. Aaron, Charlie e dois comparsas, Charles Wade e Bob Johnson, invadiram a casa da família Caffey, armados com armas de fogo nas primeiras horas de 1º de março de 2008. Seus objetivos eram perturbadores, para dizer o mínimo. Eles atacaram cruelmente a família de Aaron enquanto dormiam. O ataque selvagem tirou a vida da mãe de Aaron, Penny, e de seus dois irmãos mais novos, Matthew e Tyler. O som dos tiros perfurou a quietude, marcando aquela noite terrível para sempre. Apesar de vários ferimentos a tiros, o pai de Aaron, Terry, sobreviveu ao ataque. Aaron, antes uma filha e irmã inocente, tornou-se agora uma participante disposta em um ato inimaginável de violência. Aaron Caffey e seus cúmplices fugiram do local após o ato horrível, mas suas tentativas de evitar a responsabilidade legal foram de curta duração. Em breve, a gangue foi capturada pela polícia e levada para enfrentar as repercussões de seus crimes. Aaron foi julgada como adulta, apesar de sua idade, devido à gravidade do delito. Ela se declarou culpada no tribunal de 3 acusações de crime capital e a gravidade de sua culpa ficou clara quando os detalhes do crime foram revelados. Finalmente, o juiz impôs uma sentença proporcional à gravidade do delito. Aaron Caffey recebeu 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua sem chance de liberdade, além de uma pena adicional de 25 anos de prisão por sua participação na tentativa de crime contra seu pai, Terry. O caso de Aaron Caffey continua a atrair a atenção pública, levando muitos a se perguntarem o que motivou tal crime hediondo, até que ponto seu amante Charlie Wilkinson a influenciou e quais aspectos psicológicos podem ter levado à sua disposição de tirar a vida de sua própria família. Aaron ainda está detida, trancada nas dependências de uma cela de prisão, e sua vida foi permanentemente alterada pelas decisões que tomou. Antônio Barbeau. Antônio Barbeau foi um dos 2 adolescentes acusados de um crime horrível que tirou a vida de uma idosa em setembro de 2012. As circunstâncias chocantes do crime abalaram a pequena vila de Sheboygan Falls. Barbeau brutalmente tirou a vida de sua bisavó, Barbara Olsen, de 28 anos, em sua própria casa, usando um martelo e um machado. Barbeau tomou uma decisão surpreendente que enviou ondas de choque pelo tribunal. Ele se declarou inocente de homicídio doloso em 1º grau, após meses de audiências judiciais e investigações. Isso significava que ele aceitava a condenação sem admitir culpa, mudando sua declaração de não culpado por motivo de doença mental para culpado por motivo de doença mental. Essa reviravolta inesperada fazia parte de um acordo judicial que teria consequências de longo prazo para ele. Barbeau teve dificuldade em demonstrar arrependimento durante a audiência de sentença. Ao ficar diante do juiz e tentar se dirigir ao tribunal, o peso de seus atos pesava sobre ele. Suas emoções estavam claramente reprimidas, mas eventualmente o dominaram, fazendo com que ele escorregasse e vacilasse. Reconhecendo a gravidade da situação de seu cliente, o advogado de defesa de Barbeau interveio e leu o restante da declaração em seu nome. Eu reconheço que tenho dificuldade em expressar minhas emoções. Não tenho certeza do porquê, mas isso não significa que não sinto muito. Tirei a mãe, avó, irmã ou amiga de alguém sem ter autoridade para fazê-lo. Arruinei a vida de tantas pessoas por uma decisão que tomei.
Barbeau chorou enquanto o advogado lia sua declaração. Sobrecarregado por sua punição, ele apoiou a cabeça na mesa, expressando sua angústia ao perceber o quanto ele havia arruinado sua própria vida e a de outros. Após o julgamento, o passado difícil de Barbeau foi revelado por um médico que descobriu que déficits cognitivos causados por um incidente traumático, quando ele tinha apenas 10 anos, podem ter impactado seu comportamento. A vida de Barbeau foi alterada para sempre quando foi atropelado por um carro em tenra idade, afetando seu destino e moldando suas decisões subsequentes. O veredicto foi entregue solenemente pelo juiz. Antônio Barbeau foi condenado à prisão perpétua com a opção de liberdade condicional após 36 anos. A seriedade da punição pairava densa no ar, enquanto o peso daquelas palavras caía sobre o tribunal. Embora Barbeau tenha vislumbrado uma esperança de liberdade, ela era uma visão distante, a ser realizada apenas em 2048. Sierra Houseth. A carreira de Sierra Houseth começou como uma estudante exemplar com um futuro promissor, mas deu uma guinada sombria quando ela se envolveu em um ato horrível que chocou a cidade. Sierra Houseth nasceu em 2001 em Las Vegas, Nevada, em uma família amorosa e próspera. Ela se destacava academicamente e demonstrava grandes habilidades em diversas atividades extracurriculares. Houseth imediatamente conquistou popularidade entre seus colegas e era vista como um modelo a ser seguido devido à sua inteligência e carisma. Ela tinha interesse em serviço comunitário e um futuro promissor à sua frente. No entanto, a vida de Houseth deu uma reviravolta drástica em maio de 2021, quando vazou a notícia de seu envolvimento em um crime hediondo. Houseth foi acusada de tirar a vida de seu próprio pai com a ajuda de seu namorado, Aaron Guerreiro, aos 16 anos. A motivação para o crime era inicialmente desconhecida, mas à medida que a investigação avançava, um quadro sombrio se formava. De acordo com relatos, Houseth e Guerreiro organizaram metodicamente o crime para disfarçar suas pistas e torná-lo aparentemente natural. Eles teriam utilizado ferramentas e equipamentos para cometer o crime, deixando uma cena horrível em seu rastro. A natureza terrível do crime enviou ondas de choque pela cidade, deixando amigos, parentes e vizinhos perplexos e de luto. Sierra Houseth e Aaron Guerreiro foram capturados e acusados em outubro de 2021. Filmagens de vigilância, mensagens de texto e depoimentos de testemunhas foram algumas das evidências avassaladoras apresentadas contra eles. O julgamento subsequente expôs uma rede assustadora de decepção, manipulação e objetivos malévolos. Ambos os réus foram caracterizados como pessoas sem coração que tramaram tirar a vida de alguém em benefício próprio. Sierra Houseth eventualmente se declarou culpada das acusações contra ela, aceitando um acordo judicial que a poupou de uma sentença de prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Em janeiro de 2022, ela foi condenada a 25 anos de prisão perpétua, com a possibilidade de liberação após cumprir um mínimo de 10 anos. Sua idade, falta de histórico criminal anterior e o acordo judicial ao qual concordou foram fatores considerados na punição. A reação pública à punição de Houseth variou. Alguns acreditavam que a sentença era muito leve dada a natureza terrível do ato, enquanto outros pensavam que sua idade e capacidade de recuperação justificavam uma segunda oportunidade. Sierra Houseth está atualmente detida, cumprindo sua pena e lidando com as repercussões de suas decisões. James Fairweather. O nome de James Fairweather tornou-se sinônimo de atrocidades horríveis que chocaram o bairro e enviaram ondas de choque por todo o país. Fairweather nasceu em 17 de maio de 1998 em Colchester, Essex, e sua criação dava pouca pista da terrível trajetória que ele seguiria. A origem de Fairweather era bastante comum, pois ele cresceu em uma casa de classe média, sem indicadores óbvios de dificuldades ou inclinações agressivas. No entanto, ao se aproximar da adolescência, uma terrível metamorfose ocorreu dentro dele. Fairweather começou a mostrar indicações de instabilidade mental
incluindo uma fixação com sacrifício e violência. Ele se afastou de atividades sociais, exibindo o comportamento mais imprevisível que alarmava seus colegas e membros da família. A mente desordenada de Fairweather saiu de controle em 2014, levando-o a cometer uma série de atrocidades hediondas que manchariam permanentemente seu nome. Ele iniciou uma terrível onda de crimes quando tinha apenas 15 anos, enviando ondas de choque por toda a cidade de Colchester. Suas vítimas, James Atfield e Nahid Al-Mania, foram brutalmente agredidas e esfaqueadas em eventos separados, deixando a vizinhança em terror. As ações de Fairweather foram realizadas com premeditação e brutalidade aterrorizantes. Ele planejou minuciosamente seus ataques, visando pessoas vulneráveis em áreas remotas, enfatizando a natureza deliberada de suas atividades. A operação de Fairweather consistia em perseguir, dominar e tirar a vida de suas vítimas de maneira brutal. A ferocidade e a falta de sentido de seus atos enviaram ondas de choque não apenas na Grã-Bretanha, mas também na Arábia Saudita, desencadeando uma enorme caçada humana. James Fairweather foi capturado após uma investigação minuciosa, e a extensão de seus atos perturbadores foi revelada em seu julgamento. O tribunal ouviu informações horríveis sobre sua obsessão por criminosos em série, sua preocupação com sacrifícios e seu desejo de replicar os crimes horrendos daqueles que ele idolatrava. As evidências contra ele eram avassaladoras e não havia dúvida sobre sua culpa. Fairweather sofreu as repercussões de seus atos horrendos quando foi condenado à prisão perpétua em 2016. Dada a gravidade dos crimes e o sofrimento irreparável causado às famílias das vítimas, o juiz concluiu que Fairweather deveria cumprir um mínimo de 27 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. A punição foi projetada para garantir que ele enfrentasse todo o peso de sua conduta e que não causasse danos adicionais à sociedade. A prisão de Fairweather serviu como um lembrete da devastação que atos violentos podem infligir às pessoas e comunidades em todo o mundo. Nehemia Griego. Na precoce idade de 15 anos, um jovem chamado Nehemia Griego cometeu um ato impensável que arruinou para sempre a base de sua família em um crime horrendo ocorrido em outubro de 2015. Ele tirou a vida de seus pais e 3 irmãos mais novos, sujeitando-os a um ataque brutal com 2 armas diferentes. A magnitude de suas ações enviou ondas de choque por todo o bairro, deixando todos atônitos. Reconhecendo a gravidade de seus atos, Nehemia confessou ousadamente sua participação no evento trágico. Inicialmente, um juiz de família solicitou uma sentença condizente com sua idade, citando sua juventude na época do delito. No entanto, essa decisão anterior foi revertida em 2019 e Nehemia foi sentenciado como adulto. Durante seu tempo na prisão, ele optou por colaborar com a polícia sem a presença de um advogado. Em sua confissão honesta, Nehemia afirmou que suas ações foram motivadas por um forte ódio por sua mãe. A gravidade do ato, juntamente com a existência de várias vítimas, justificou uma pena de até 120 anos de prisão. Finalmente, Nehemia foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétua consecutivas, com crédito pelos 6 anos e 2.085 dias que ele já havia cumprido. Isso significava que ele teria que cumprir pelo menos 30 anos de prisão antes de ser elegível para a liberdade condicional. Nehemia permaneceu em silêncio enquanto a sentença era lida em um tribunal cheio de emoção e histérico, disfarçando sua profunda tristeza. No entanto, ele fez uma pausa para expressar pesar e pedir desculpas à sua família. Segundo relatos das cerimônias, Nehemia falou de maneira suave e sinceramente comovida. Essa representação contribuiu para as complexidades da tragédia, levantando questões sobre a compreensão da sociedade e das razões fundamentais para tais crimes horríveis. Ele se desculpou por tirar a vida de seus pais e irmãos, dizendo: "Eu gostaria de poder voltar atrás, mas a realidade é que não posso." As profundezas da agonia de Nehemia e os fatores psicológicos que o levaram a realizar um ato tão horrível são impossíveis de compreender. No entanto, suas desculpas insinuaram seu pesar pelo dano irreparável que causou. Sua irmã descreveu Nehemia como um jovem difícil de criar e enfatizou a importância de mantê-lo preso, afirmando que 5 anos não eram tempo suficiente para que ele melhorasse. A história de Nehemia é um lembrete marcante de como o comportamento humano pode ser imprevisível. Roxana Sikorsky.
A tensão na sala do tribunal era evidente enquanto o destino de Roxana Sikorsky pendia na balança. Era um dia de acerto de contas para a jovem que havia planejado, junto com seu amante adulto, cometer um crime horrível contra sua própria família. As circunstâncias que levaram a este momento crucial começaram em outubro de 2014, quando Roxana, então com 15 anos, acordou no meio da noite com um pensamento aterrorizante. Ela havia tentado tirar a vida de seu irmão mais novo, consumida por um desejo distorcido de prejudicar seus pais e irmãos. Felizmente, seu plano foi frustrado e sua família sobreviveu. A mãe de Roxana, Laureen Sikorsky, encontrou a fortitude para se dirigir ao tribunal antes que o juiz começasse a ler a sentença. Ela fez um apelo emocional por simpatia em nome de sua filha adotiva, expressando suas emoções conflitantes. Laureen enfatizou que Roxana precisava de ajuda psicológica contínua. Argumentou que sentenciá-la como adulta e expô-la à dura realidade da prisão simplesmente destruiria seu mundo já delicado. O pai adotivo de Roxana, Jeffrey, refletiu as preocupações de Laureen, expressando temor pela segurança de sua filha em uma penitenciária para adultos. Ele a apresentou como uma criança frágil, presa na teia do mal. O tribunal debateu as complexidades do caso, mergulhando no trágico passado de Roxana. Ela foi diagnosticada com transtorno reativo de apego quando criança, uma doença mental que inibe a capacidade de construir laços emocionais com cuidadores principais. Essa descoberta ofereceu uma visão adicional das atrocidades que ocorreram. Roxana demonstrou verdadeiro arrependimento no tribunal, pedindo desculpas a seus pais por não ser a filha que eles esperavam. A gravidade de seus atos finalmente havia lhe ocorrido, e ela estava plenamente ciente das consequências. Enquanto isso, o cúmplice adulto de Roxana, que apoiou e possibilitou a conspiração para tirar a vida de toda a sua família, já havia recebido uma sentença de prisão perpétua após ser considerado culpado em todas as 7 acusações. Apesar de Roxana estar claramente envolvida no crime, sua idade e passado problemático obrigaram o tribunal a considerar as possibilidades de reabilitação e expiação. Como resultado, Roxana foi condenada a 10 a 20 anos de prisão, uma parte significativa de sua jovem vida. O tribunal decidiu que ela havia cometido um ato horrendo e que ela deve enfrentar as consequências. Essa sentença também funcionou como uma dissuasão, enviando uma mensagem a outros jovens que possam considerar violar a lei ou prejudicar os outros.